Olá, eu sou a Aline, da Fin4X, e estamos em mais um episódio do 4Xcast. Hoje eu estou com a minha convidada super especial, Cristiane Quitério, superintendente do jurídico do Banco Morgan Stanley. Muito prazer em te receber, Cristiane. Eu que agradeço, prazer em estar aqui com você. Muito obrigada. Como já conversamos, eu vou te chamar de Cris, posso? Claro, claro. Cris, a nossa primeira pergunta é: como foi o seu caminho para chegar até aqui? Você conta um pouquinho pra gente. Conto sim. Bom, eu estou na área jurídica, né? Fiz direito, entrei no mercado financeiro por acaso, né? Não tinha toda... a gente não tinha Google naquela época, né? Já faz mais de 25 anos. Então, na época da faculdade, imaginava que ia prestar concurso para juíza e tal, mas aí no último ano falei, poxa, acho que eu quero experimentar outras coisas. Tinha um amigo que estava no mercado financeiro, levou o meu currículo, fiz uma dinâmica de grupo no Unibanco. Era até uma dinâmica para advogados, mas eu ainda estava no último ano, eles me contrataram como estagiária e eu me apaixonei. Assim, achei dinâmico, achei interessante, cheio de oportunidades. E o Unibanco foi uma escola, então eles têm uma possibilidade de rodiziar em várias áreas, né? Então, na época, pude trabalhar com vários produtos diferentes, várias áreas diferentes, atendendo várias áreas diferentes. Eles davam muita oportunidade para quem era novo, também treinavam muito, então tive a oportunidade de fazer o meu mestrado nos Estados Unidos. Trabalhei na Bolsa de Nova York por um estágio. Que bacana! Fui a primeira estrangeira a trabalhar lá Que nesse demais, programa meus de estágio. parabéns. Foi bem legal, foi muito legal. Voltei assumindo uma área, né, de M&A proprietário e societário nacional e internacional. Depois recebi uma proposta para ir para o ABN AMRO Bank. Numa época que era o Fábio Barbosa, o presidente do banco, com a Malu Pinto. Então, uma pegada de diversidade já, né? De sustentabilidade no DNA do banco. Tive o meu primeiro filho lá, então já tinha a licença de 6 meses. Então, foi uma bênção. Depois eu fui para a Bolsa, na época a BMF Bovespa, né, que agora é a B3. Tive a minha segunda filha lá. Também foi uma experiência incrível. Mas nessa época, 2 filhos pequenos, tive uma questão de doença na família. Fui para a estatística de mulheres que têm que abandonar, né, A por um carreira ali período. por um período. Exatamente. E aí foi por 2 anos, aí eu tive a sorte, né, o privilégio de poder voltar. E aí voltei para uma área diferente. Fui fazer o que eu faço hoje, que é a área de global markets. Então, mais derivativos, a parte mais de investimentos, corretora, investimentos estruturados, tudo. E aí fui para o Bank of America e agora estou há 5 anos no Morgan Stanley. Que legal, que trajetória bacana. Eu fiquei curiosa para saber como foi um pouquinho da sua experiência lá fora. Como que foi para você? Como é que foi essa oportunidade? Foi incrível, assim, era um sonho, né? Eu sempre quis trabalhar em bolsa, sempre foi um mercado que me encantou muito. Era uma oportunidade que estava aberta só para americanos fazerem estágio. E na época tinha acabado de lançar as regras do novo mercado aqui no Brasil. E tinham caído as torres. Eu fui em 2001, 2002. E tinha quebrado a Enron. Então, eles estavam discutindo muito governança. Então, na época, eu fiz um paper sobre as regras de novo mercado e apresentei. Assim, fui com a cara e a coragem. Que bacana. E fiz o application. E foi muito legal, porque os americanos têm isso de dar oportunidade para quem quer as oportunidades. Sim. Então, fiz entrevista por telefone, que hoje é uma coisa usual, mas em 2001 isso... não era top. Falei, desculpa, eu não tenho dinheiro para ir para Nova York, eu estudo na Virgínia. E eles falaram, não, tudo bem, a gente faz por telefone. Eles gostaram da minha história, gostaram de eu já ser advogada no Brasil para fazer um estágio lá. E foram 10 semanas na área de enforcement, né, que é o equivalente que seria aqui a BSM. E foi muito interessante, foi muito legal morar no verão de Nova York, né? Foi incrível. E o Unibanco tinha ações listadas, tem ações listadas na Bolsa de Nova York. E na época ainda tinham os boots, né, dos market makers. Então pude passar um dia inteiro entendendo como é que é. Que legal. Foi muito legal, foi realmente uma experiência muito marcante, muito interessante. Legal, mas parabéns. E eu gostaria de perguntar também,
Qual foi uma experiência que te marcou profundamente e que reforçou seu compromisso com a inclusão de mulheres na sua área? Como mencionei, né, eu comecei no Unibanco, né, e numa área que tinham muitas mulheres já em cargos de destaque. Então, tinha uma Uhum. diretora jurídica, tinham várias mulheres coordenadoras, mulheres que depois avançaram nas suas carreiras com muito destaque. Então, no começo de carreira, me dava a sensação de que era tudo muito equilibrado, Uhum. muito igual. Depois eu fui para a ABN, que também tinha Essa muitas políticas, né, Aham. de diversidade e tudo. Mas o que me chamou a atenção foi quando realmente eu tive a minha segunda filha Uhum. e a carga de cuidado da casa, dos filhos, junto com uma carreira. Eu já tinha uma área grande lá, eu era Uhum. responsável por societário e contratos. Ficou muito pesado, assim, muito difícil. E não tinha flexibilidade. Até na época o diretor jurídico falou: Cris, você fica só com societários, trabalha meio período. Não tinha trabalho remoto, né, Uhum. naquela época. Mas não tinham políticas, né? Não Sim. dava para eles abrirem uma exceção Pra... para Cris. Uhum. Não tinha. Também a nossa legislação trabalhista é muito engessada, né? Sim, Não abre bastante. espaço, e naquela época mais ainda. Então, nesse momento, eu vi que, assim, é diferente, né? A gente tem que dar conta de muito mais. E é importante que as empresas tenham algumas flexibilidades que Sim. permitam que a gente possa dar conta de muito De mais. mais coisas. E também permitam que, eventualmente, que os homens também possam assumir mais essa função de cuidado. Uhum. Então, né, quando a gente vê empresas que também dão licença paternidade, eu acho isso tão incrível, porque acho que desmistifica um pouco essa questão, né, Sim. do impacto disso na carreira de alguém, né, de ter Sim. filhos na carreira de alguém, então equilibra. Uhum. E, por outro lado, traz também, eu acho que o homem para essa questão do cuidado, de poder Cuidado. paternar também, que Uhum. é tão De ter essa importante. oportunidade mesmo, Exato, né? exato. E de dividir as funções dentro de casa, né? Sim. Porque, historicamente, as mulheres sempre foram responsáveis pelo cuidado, né, da Uhum. casa, dos filhos, e assumiram novos papéis fora de casa, só que a gente ficou Sim. sobrecarregada, A gente né? assumiu os papéis fora e os de casa continuaram só com a gente, Exato. né? Então, Eu gosto da figura que a Ruth Manos fez, aquele mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. Eu acho exatamente. que a gente é uma geração de mulheres exaustas, né? Somos. E acho que é importante que as novas gerações não sejam mulheres exaustas, Sim, que exato. seja algo mais equilibrado, né? Que a Uhum. sociedade como um todo seja mais equilibrada. Acho que todo mundo acaba ganhando. Então, acho que com isso, para mim ficou importante como essas discussões de diversidade dentro das empresas, desse acolhimento de momentos diferentes de carreira. Vão ter momentos que a gente precisa cuidar dos nossos pais, homens e Sim. mulheres, né? Uhum. Então, eu acho que tudo isso passa por discutir formas de trabalho com mais flexibilidade, Sim. com esse olhar, né? É trazer a humanidade para dentro das empresas Exato. também, né? As empresas são formadas por nós, por pessoas, e a gente precisa ser olhado dessa forma. Né? Temos as famílias e sabemos, né, que precisamos produzir, que a gente busca bons resultados, mas os bons resultados também fazem parte, né, de como somos fora do momento que a gente está de crachá. Né? Então, Exatamente. O Fábio Barbosa, que era presidente do ABN Real na época que eu uhum. trabalhei, ele falava uma coisa que me marcou muito, que ele falava que as pessoas felizes, que as pessoas que estão bem, produzem melhor. Muito melhor. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu acho que, às vezes, pequenos ajustes fazem grandes diferenças. Então, às vezes, não é um período da vida ali, um Sim. outro que vai fazer diferença. Na vida da pessoa vai fazer muita Na nossa. diferença, e do Uhum. quanto ela vai conseguir produzir melhor, vai fazer mais para a empresa, talvez Não seja não. tanto. No longo prazo, eu acho que é até mais sustentável, Sim, né? sim, eu concordo. E quais ações, Cris, que você tem adotado atualmente para se conectar e apoiar e incentivar outras mulheres na sua trajetória? Tem uma iniciativa que eu tenho Sim. muito carinho, que eu até aprendi em no Bank of America, Uhum. né? E eu acho que é uma iniciativa que pode ser replicada em vários lugares, que é uma roda de conversa Uhum. de mulheres. No Morgan Stanley, a gente chama carinhosamente de Circle of Trust, até porque a ideia é que várias mulheres de áreas diferentes, de senioridades diferentes, se reúnam. Então, um grupo de 10 a 15 mulheres se reúnam numa sala uma vez por mês Uhum. e debatam temas do seu interesse.
Sim. Abram a pauta, então pode ser maternidade, a gente já falou de autossabotagem, a gente já falou de como lidar com chefes difíceis, comunicação, já passou até por temas de perimenopausa e Que menopausa, legal. que até foram interessantes para as meninas mais jovens poderem ter essas Conhecerem. conversas com as suas mães, né, que estão passando por isso. E a ideia é que a gente troque experiências, não é um grupo de estudo, né, nada disso, é que realmente a gente traga as nossas angústias, as nossas inquietações, os nossos insights. E como cada um lida, às vezes, com formas diferentes, é muito interessante ver a perspectiva de cada um. E a partir dali saem questões de networking, pessoas que você normalmente não falaria no seu dia a dia, ou não teria oportunidade de conhecer daquela forma. A gente falou um dia sobre hobbies, foi muito legal. Né? A importância de uma mulher ter hobby, permitir ter um hobby, da importância disso para a sua saúde mental. De você ter questão de sponsorship, às vezes, né? De meninas em estágios de carreiras diferentes, de você ir lá e falar, não, ela... Conversar, incentivar. Mentorias. Então, assim, acho que é uma iniciativa que pode ser replicada, né? Custo zero, assim. A gente, no fim, acaba tendo um café da manhã ali, porque faz de manhã. Às vezes, a gente tem 3 grupos agora, por conta dos horários. Então, um de manhã, um no horário do almoço e outro no final da tarde, justamente para poder conciliar com as agendas. Então, é uma iniciativa que eu tenho bastante carinho, assim, por participar. É muito legal, porque muitas vezes a gente passa por situações e outra pessoa está passando também, e você conversa e ela tem uma visão diferente, você já consegue olhar, né, por uma outra perspectiva, por uma outra forma, consegue mudar a forma de agir também. Então, eu valorizo muito essas rodas de conversas, eu acho muito legal. E é uma iniciativa que deve permanecer, porque quando a gente encontra apoio em outras pessoas, né, a gente consegue caminhar mais longe, se fortalece também. Com certeza. E essa sororidade, eu acho que ela fica mais forte, mais né? Forte. Assim, eu acho que cada vez mais a gente tem descoberto o poder das mulheres se ajudando, né? Unidas. E o quanto isso é bom para todo mundo e poderoso, É né? potente, muito potente. E agora a gente está indo para o nosso final. Vamos para um bate-bola rapidinho. Qual é o seu filme ou série favorita que te inspira, que você olha, que você gosta de ver? Ou pode ser algo comfort também, né? No momento, isso aqui eu uso para... Uma chefe que eu tive dizia que era para zerar o QI, para não pensar muito. Eu gosto muito de Matrix. Gosto da história de amor por trás, gosto da questão, né, máquinas versus... Gosto. Muito bom. Muito bom. E uma curiosidade sobre você que você gostaria de compartilhar com a gente. Pode ser um hobby, que você falou aí, né, sobre hobbies. Uma coisa que eu descobri recentemente, eu gosto de remar. Comecei com a Nova Havaiana. Eu fiz remo quando eu era jovenzinha. Remei no Botafogo. Eu tô remando na raia da USP e tem sido maravilhoso, assim. Pelo menos uma vez por semana eu tento ir. E agora eu tô me metendo em algumas expedições. Que legal! Mas tem sido como se fosse uma meditação ativa, né? Aquele negócio de você não perder o ritmo, tá dentro de um conjunto. Sim, então muito tem legal. sido muito legal. Foi uma descoberta. Adorei! Um hobby novo que foi uma descoberta, uma paixão nova. Amei! E se você não fosse uma executiva do mercado financeiro, o que você gostaria de ser? Eu gostaria de estudar essa parte de mulheres, estudar as deusas, né? Descobrir toda a nossa potência. Exatamente. Sim. Adoraria me aprofundar Gostaria nesse também. mundo do feminino. Né? Que é tão vasto, né? Cris, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, por ter topado ser entrevistada por mim, pela Fin4X. Muito, muito obrigada. Foi um prazer, viu? Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Queria parabenizar vocês pelo trabalho maravilhoso que a Fin4X está fazendo, de abrir esse espaço para a gente poder tratar de temas que são tão importantes, né? E de dar visibilidade, né? Eu acho que quando a gente tem consciência das questões, quando a gente tem um diagnóstico dos pontos, a gente pode sempre caminhar adiante, né? Caminhamos juntas. Muito bem, muito obrigada. Obrigada a você. Pessoal, muito obrigada. Encerramos aqui esse episódio do Forte Cast. Até a próxima.